Nem todo mundo que está preso é culpado. Nem todo mundo que está preso cometeu um crime. E eu vou dizer para você o porquê. Em 2016, aconteceu uma operação aqui no estado do Paraná chamada Operação Alexandria. Essa operação emitiu quase 800 mandados de prisão para várias pessoas com a suspeita de que estariam envolvidos em organização criminosa. Pois bem, do dia para a noite, quase 800 pessoas foram presas. Aí que entra a questão. Um representado meu, um cliente meu, foi alvo dessa operação e ele ficou por 6 meses preso. Dentro desses 6 meses, ele teve vários prejuízos, entre eles perder o emprego, deixar a sua família e ser preso lá na comarca de Curitiba durante um período de 6 meses e sem nada dever. E como a gente chegou a essa conclusão? Simplesmente foi emitido um mandado de prisão para essa pessoa e depois de muito trabalho constatou que se tratava de um homônimo. O que é isso? Uma pessoa que tem um nome igual a de outra. Então constatou-se que se tratava de um homônimo e não da pessoa que eles procuravam. Imediatamente fizemos vários pedidos de revogação da prisão para a vara criminal que expediu o mandato de prisão. Todos eles foram negados. Consequentemente, o processo legal diz que a gente tem que fazer habeas corpus para a instância superior para cessar a medida ilegal, também foram todos negados. Até que um dia nós fomos até a vara criminal e demonstramos para o juiz, mostrando para ele, saímos aqui da cidade de Londrina, fomos até Curitiba, da onde foi expedido o mandado de prisão, que havia expedido o mandado de prisão para a pessoa errada, que se tratava de um homônimo. A partir daí foi feita alguma diligência, foi constatado e foi revogada a prisão, após 6 meses preso. E agora me diz, esse prejuízo, quem repara? Feito isso, entramos com ação de indenização contra o estado do Paraná. Em primeiro grau, o juiz negou e o tribunal reformou e fixou uma reparação por danos morais para esse denunciado, preso, representado, que foi, e por final das contas ele foi absolvido e foi visto que tudo isso não se tratou, não passou de uma confusão. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nem todas as pessoas que estão presas cometeram um crime, nem todas as pessoas que estão presas estão devendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com todas essas informações, porque nós temos a mania de julgar com antecedência, A pessoa acabou de ser presa, é porque ela fez, é porque está devendo. E esquecemos da presunção de inocência e do devido processo legal. E muitas vezes o processo demonstra que a pessoa é inocente, que a pessoa não tem ligação nenhuma. E muitas vezes até mesmo é condenada de forma inocente, porque infelizmente o nosso processo é falho e nem sempre todas as provas a gente consegue produzir. Então, o que eu quero dizer vamos se livrar de todo esse preconceito, tentar deixar de lado todo esse preconceito, porque muitas vezes a pessoa que está presa nem sempre é a culpada. E isso pode acontecer comigo, também pode acontecer com você. E é preciso dizer algo muito importante. Nós fizemos diligências e conseguimos constatar que se tratava de um homônimo. E se a família dessa pessoa presa não tem condições de contratar um advogado, ela não tem condições de que alguém vá defendê-lo, fica preso. E aí até, alguém, um dativo ou a defensoria pública conseguir fazer essa diligência e entender o erro. Outra circunstância que a gente tem que levar em consideração: todos os pedidos eram indeferidos porque, como o juiz expediu muitos mandados de prisão, o processo movimentava com muitos pedidos de revogação. E os pedidos não eram analisados de forma apartada, de forma isolada. O indeferimento da prisão era de forma automática. Por isso que só foi constatado o erro quando fomos até o gabinete. E o que me entristece, o que eu trago o alerta, é que não se trata de um caso isolado do meu representado. É um caso que acontece todos os dias no Brasil inteiro. Erros judiciais, erros de mandado de prisão, erros de procedimento e por aí vai. Se você não tiver uma defesa atenta e vigilante, você pode ser uma dessas pessoas que sofre esse tipo de situação, infelizmente. E uma coisa que a gente também precisa levar em consideração: quando a pessoa tem um poder aquisitivo e ela pode ter um representante, em seu favor, como um advogado que é diligente, que é cauteloso, o dano é menor.
mas a gente precisa entender que a gente vive num país pobre e que muitas vezes esse direito não é garantido.